A direção do seu carro, ela é hidráulica ou ela é elétrica? Ou melhor, ela é eletro-hidráulica? Bom, enfim, preste atenção, pessoal. Olha com uma coisa simples, né? Que é estacionar um carro, por exemplo, entrar com ele na garagem, num carro de 1.500 quilos, né? Aonde o meu esforço, a minha força nesse volante, ela é praticamente zero, né? Muito pouca, muito baixa. Imagina se eu não tivesse nenhuma assistência aqui. Como seria difícil, né? Manobrar um carro de 1.500 quilos, de uma versão mais antiga, por exemplo, né? De uma direção mecânica. Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual é a diferença, tá? Qual é a diferença da direção hidráulica para elétrica e principalmente para eletro-hidráulica. Vamos lá. Começando aqui, pessoal, pela direção hidráulica, tá? Há alguns anos atrás ela foi desenvolvida para poder facilitar realmente tirar o peso dessa direção. E o que acontece? Quando a gente tem um carro com direção hidráulica, ele tem uma bomba, né? Enfim, que é ligada nesse motor, aonde essa bomba faz com que o fluido ele pressurize e fique mais fácil você movimentar o volante, ou mais leve, digamos assim. Qual é o grande inconveniente? Embora tenha sido, né, na época, uma invenção fabulosa, tá? Mas qual é o maior inconveniente? Ele depende do motor para poder girar essa correia, para poder funcionar todo esse sistema. Com isso, você vai perder duas coisas, tá? Potência desse motor, claro, né? Porque ele está funcionando ali, fazendo a bomba funcionar, o sistema funcionar, então você perde potência e você perde em economia de combustível. Acaba também piorando um pouco o consumo desse carro. Depois, né, foi inventado outras modalidades, como a eletro-hidráulica e a elétrica. A elétrica já é um pouco diferente, porque como o nome já diz, ela tem um motor, né, você tem um motor elétrico, onde ele faz todo esse trabalho, deixando esse volante um pouco mais leve, né, em qualquer que seja a sua velocidade, tá? Por exemplo, você está com o carro parado, ele vai ficar bem leve. Você está com o carro andando, ele vai ficando um pouquinho mais pesadinho progressivamente. Por isso que a gente fala que é uma direção elétrica progressiva. Isso traz o quê? Traz segurança. Por exemplo, você está na estrada a 120, 140 km por hora, imagina se o volante fosse leve demais, você perderia o controle do carro, tá? Então ela é progressiva, ela vai ficando cada vez mais durinha, digamos assim, de acordo com a velocidade. O que tem de bom nisso, tá? A manutenção é muito mais baixa. Você não tem que trocar, por exemplo, o fluido, né? Como acontece com a direção hidráulica. O carro não perde potência porque ela não é ligada diretamente no motor, não existe uma correia, né, travando esse motor, e também não perde em relação a consumo, tá? Então, o carro com a direção elétrica, ele vai ter menos manutenção, digamos assim, tá? É mais tranquilo nesse caso, ele não perde potência e ele melhora a parte, ou pelo menos não piora, né, em relação ao consumo de combustível. E nesse meio termo, tá? Nesse meio do caminho, existe a direção eletro-hidráulica. Por exemplo, esses dias eu fiz o vídeo do Logan. O Logan, ele tem uma direção dessa, né? Eletro-hidráulica. Ela vai ter ali a bomba hidráulica, porém, o que faz ela funcionar é um motor elétrico. Por isso que a gente fala que é um híbrido, entre aspas, tá? Ela está no meio do caminho. Tem manutenção também tem que ver fluido, também tem que ver vazamentos, enfim. Porém, ela não rouba a potência do motor, porque o que faz ela funcionar é um motor elétrico, tá? Então, assim, carros, teoricamente, né, as montadoras, para poder baixar um pouquinho o custo, às vezes usa essa eletro-hidráulica, que ela é um pouco mais barata do que a elétrica. Tem grandes problemas? Não, grandes problemas não tem. Só tem que também ficar vendo a parte de manutenção em relação a esse fluido, vazamento, como eu falei. Algumas coisas também pioram ou trazem problemas, tá, para a direção do carro. Uma delas, tá, em relação aos pneus. Por quê? Se eles estiverem vazios, com a cambagem errada, digamos assim, com alguma coisa diferente do que teria que estar de forma original, ela pode sacrificar também esse sistema do conjunto do carro, tanto hidráulico como elétrico, como o eletro-hidráulico também, tá bom? Trocar o perfil de pneu também pode sobrecarregar o sistema. Trocar o perfil de rodas também pode sobrecarregar. Por quê? O carro ele foi desenvolvido para uma roda X com pneu Y, né? Então ele tem ali a nomenclatura dele, o tamanho, tudo certinho.
Quando a gente faz essas alterações, pode acontecer de sobrecarregar um pouquinho esse sistema e pode trazer uma manutenção um pouco mais precoce, tá? Uma outra coisa também que acontece assim com certa facilidade, que também às vezes ajuda a antecipar a manutenção ou a danificar esse sistema, são carros rebaixados, por exemplo, né? O carro ele foi projetado para andar numa altura X e quando a gente baixa um pouquinho o carro, você acaba fazendo força, sobrecarregando esse sistema, aonde também, de certa forma, a curto, longo prazo, pode trazer um problema que danifique a direção do carro, tá? Aí pode ser qualquer uma delas também. Então, os pneus é importante, tá? Sempre ficar olhando, ver se está calibrado, se está direitinho, se o carro está alinhado. Se for trocar a roda, né, tamanho de roda ou tamanho de pneu, tenta procurar nos sites aí que você consegue verificar se é compatível, se não é, e se essa alteração, como rebaixar o carro também, vai prejudicar demais a direção do carro de vocês. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.